O que posso comer? Orientações de alimentação para pessoas pré-diabéticas e diabéticas. O que é o diabetes? O diabetes é uma condição crônica em que o corpo não consegue produzir ou utilizar a insulina adequadamente. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas e essencial para o metabolismo dos carboidratos. Ela regula a quantidade de glicose, açúcar, no sangue, permitindo que as células absorvam a glicose e a utilizem como fonte de energia. Quando o corpo não consegue produzir insulina suficiente ou utilizá-la corretamente, a glicose não consegue entrar na célula e seu nível no sangue sobe, o que pode levar a sérias complicações, como problemas cardíacos, renais, oculares e até amputações. No entanto, a boa notícia é que a doença pode ser controlada com bons hábitos alimentares, atividade física regular e controle do peso. Alimentos ricos em açúcar, como refrigerantes, doces e produtos processados, podem elevar rapidamente os níveis de glicose no sangue, dificultando o controle do diabetes. Essa elevação rápida é medida pelo índice glicêmico, que classifica os alimentos com base na rapidez com que eles aumentam os níveis de glicose no sangue. É considerado baixo quando é menor que 55, médio entre 56 e 69 e alto quando acima de 70. Alimentos com alto índice glicêmico, como os doces e refrigerantes, provocam um aumento rápido da glicose, o que exige uma maior produção de insulina, o que pode sobrecarregar o pâncreas com o tempo. É importante saber quais alimentos ajudam e quais prejudicam o controle glicêmico. Alimentos que pioram o diabetes. Aqui estão alguns alimentos que devem ser evitados ou consumidos com moderação, pois têm um alto índice glicêmico ou contêm ingredientes que podem prejudicar o controle do diabetes. Biscoitos, bolachas e lanches embalados. Esses alimentos são frequentemente feitos com farinha refinada e açúcares adicionados, o que eleva rapidamente o açúcar no sangue. Eles também são ricos em gorduras saturadas e trans, que devem ser evitadas. Refrigerantes e bebidas açucaradas. Essas bebidas possuem altas quantidades de açúcar, mas não oferecem nutrientes essenciais, como fibras ou proteínas. Como são rapidamente absorvidas, já que não exigem muito tempo de digestão, fazem a glicemia aumentar de forma rápida. Gorduras trans e excesso de gordura saturada. Alimentos fritos, fast food, margarina e outros produtos que contêm gorduras trans contribuem para a resistência à insulina. Essas gorduras promovem inflamação e interferem no funcionamento adequado das células que controlam o nível de glicose no sangue. Alimentos brancos como pão, arroz e massas têm um índice glicêmico muito alto, o que significa que são rapidamente convertidos em glicose após a ingestão. Isso causa picos de glicemia e faz com que o corpo precise liberar grandes quantidades de insulina. Alimentos integrais, como pão integral e arroz integral, são melhores escolhas porque têm um índice glicêmico mais baixo e são mais ricos em fibras, o que ajuda no controle da glicose. Cereais matinais. Muitos cereais matinais contêm grandes quantidades de açúcar adicionado. Isso significa que, ao consumir esses alimentos, você está ingerindo açúcar de forma rápida e sem benefícios significativos para a saúde. Mesmo os cereais saudáveis podem ter um índice glicêmico elevado se contiverem açúcares ou farinhas refinadas. Frutas secas. Embora as frutas secas sejam uma opção saudável quando consumidas com moderação, elas contêm uma alta concentração de açúcar devido à remoção da água. Para o controle do diabetes, é preferível consumir frutas frescas. Cuidado com as bebidas adoçadas. Evite adicionar açúcar no café ou chá e prefira adoçantes. Fuja dos sucos industrializados, que são cheios de açúcar, e dos achocolatados, que também têm quantidades elevadas. Batatas fritas. As batatas fritas são alimentos com índice glicêmico elevado e podem contribuir para o ganho de peso e para o aumento da resistência à insulina. Além disso, as batatas fritas são frequentemente preparadas com óleos ricos em gorduras trans, o que piora a saúde cardiovascular.
Diferença entre alimentos cozidos e crus no controle do diabetes. O índice glicêmico é influenciado pela forma como os alimentos são preparados. Alimentos cozidos e crus podem ter efeitos diferentes sobre o aumento da glicose. Alimentos crus. Em geral, alimentos crus, como frutas e vegetais, possuem um índice glicêmico mais baixo. Isso ocorre porque a digestão de alimentos crus é mais lenta, fazendo com que a glicose seja liberada de maneira gradual na corrente sanguínea. Alimentos cozidos. Cozinhar certos alimentos pode aumentar seu índice glicêmico. Por exemplo, cenouras cozidas possuem um índice glicêmico mais alto do que cenouras cruas, pois o processo de cozimento quebra as fibras e facilita a digestão, resultando em um aumento mais rápido dos níveis de glicose. O mesmo vale para o pão torrado. As torradas têm um índice glicêmico mais alto do que o pão branco fresco. Isso ocorre porque o processo de torragem altera a estrutura do amido presente no pão, fazendo com que seja mais rapidamente digerido e absorvido pelo corpo, o que causa um aumento mais rápido da glicose no sangue. Se você está torrando o pão pensando que desta forma ele ficaria menos calórico, você está enganado. Arroz branco e arroz integral. O arroz branco é feito a partir do arroz integral, mas passa por um processo de refinamento que remove a casca, o que elimina a maior parte das fibras. Como resultado, o arroz branco tem um índice glicêmico elevado, cerca de 70, o que significa que ele é rapidamente convertido em glicose após a ingestão, causando um pico de glicemia. Já o arroz integral, por ser menos processado e manter a camada de fibras, possui um índice glicêmico mais baixo, cerca de 50, e é digerido mais lentamente, o que leva a uma liberação mais gradual de glicose na corrente sanguínea. As fibras ajudam a melhorar o controle glicêmico, promovendo uma sensação de saciedade e ajudando a manter os níveis de glicose estáveis. Mas lembre-se, não adianta trocar um pelo outro e exagerar nas porções. Macarrão branco e macarrão integral. O macarrão branco é feito com farinha refinada e, assim como o arroz branco, tem um índice glicêmico alto. Isso significa que ele aumenta rapidamente os níveis de glicose no sangue, o que não é ideal para quem precisa controlar o diabetes. Já o macarrão integral, feito com farinha de trigo integral, tem um índice glicêmico mais baixo. Ele é mais rico em fibras, o que ajuda a reduzir o impacto da glicose no sangue, tornando-o uma opção mais saudável para diabéticos. Além disso, as fibras promovem uma digestão mais lenta e uma sensação de saciedade mais prolongada. Frutas e diabetes. As frutas contêm um açúcar natural chamado de frutose e também são fontes de fibras, vitaminas e antioxidantes que ajudam a controlar a glicemia. A chave é consumir as frutas com baixo índice glicêmico e em porções moderadas. Frutas recomendadas. Algumas frutas ajudam a regular a glicemia e são ricas em antioxidantes, fibras e vitaminas. Entre as mais indicadas estão cereja, abacate, goiaba, maçã, maracujá, pera, ameixa, morango, laranja e pêssego. Frutas que devem ter o consumo controlado. Algumas frutas contêm mais açúcar natural e podem elevar a glicose rapidamente. As principais são uva, manga e banana madura. Evite o consumo excessivo delas. Mas lembre-se, elas não são proibidas, apenas não devem ser consumidas em excesso. Verduras e legumes recomendados. Alimentos ricos em fibras e antioxidantes ajudam a manter a glicemia sob controle. Entre os mais indicados estão verduras de folhas verdes, como espinafre, couve, alface, rúcula e agrião. Legumes não amiláceos, como abobrinha, berinjela, pepino, brócolis, couve-flor, quiabo e pimentão, e legumes antioxidantes, como tomate, rabanete, repolho e palmito. Legumes que exigem moderação. Alguns legumes possuem mais carboidratos e podem impactar a glicemia se consumidos em excesso. Entre eles estão cenoura cozida e beterraba.
Evite também o excesso de batata branca, mandioca, também chamada de macaxeira ou aipim, e do milho. Manter uma dieta equilibrada, com controle na ingestão de carboidratos e priorizando alimentos naturais, contribui para um melhor controle do diabetes e da saúde geral. Siga nossa página, curta o vídeo e compartilhe.